E aí galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Igor, sejam muito bem-vindos ao Simulação Z. E hoje, depois de muito tempo, eu havia desistido de trazer vídeo react pra cá. Por quê? Porque infelizmente as views nos vídeo react estão sendo muito baixas, entendeu? Então tipo, eu trouxe alguns reacts pra cá e infelizmente vocês estão sendo facínoras, vocês estão sendo répteis fatiadores, porque vocês não estão fazendo, tipo, assistindo essas porcarias, certo? Então... eu tava fazendo live semana passada e aí um inscrito foi e perguntou: Ah, cara, quando é que vai voltar com as lives e tal? Eu respondi que eu iria fazer uma live, mas a vontade era de dizer que eu não queria mais. Por quê? Porque não dá views, né? Mas enfim, deixa o rage de lado. Antes de mais nada, eu quero explicar pra vocês que eu estou gravando como se fosse ao vivo. Ou seja, se acontecer algum barulho, alguma coisa assim, meu cachorro latiu, o cachorro da vizinha latiu. Galera, eu não tô gravando vídeo, tipo assim, como eu gravo nos dias da semana que vocês vê. Tipo, ali tem muitas partes cortadas, editadas, enfim, certo? Eu tô gravando aqui como se fosse ao vivo, só não tem a presença de vocês, infelizmente, né? Então eu vou reagir aqui com vocês um vídeo que eu achei muito interessante, que foi o vídeo do Super Kamehameha, né? Do nosso querido Nappa lá, que a gente conhece como Nappa, né? Que ele... estava falando, né, que tipo, sobre uma treta na fanbase de Dragon Ball, que fala que o Piccolo conseguiu superar o Freeza segunda forma. Eu não vou fazer um vídeo refutando, certo? Eu vou apenas reagir, porém eu não concordo com esse vídeo aqui, certo? E eu vou dar aqui as minhas explicações, obviamente, pelo qual eu não concordo, beleza? Então você já sabe, né? Passa lá no canal do Super Kamehameha, deixa um like lá, certo? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito lá, beleza? É um canal muito bom, com muita coisa de Dragon Ball, tipo, extremamente legal. Eu acompanho quase sempre que eu tenho tempo, no caso, né? Então passa lá, galera, dá uma forcinha a ele, beleza? E também não deixe de se inscrever aqui, beleza? Para que vocês possam aí também me dar uma forcinha. E também não esquece de deixar o seu like e de comentar aqui embaixo, beleza? Então, vamos lá. Notei que era mais forte do que eu imaginava e resolvi mostrar meu verdadeiro poder. Muito bem. Vamos lutar direito. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. Tá um assunto que tem sido polêmico ultimamente na fanbase de Dragon Ball, que é sobre o poder do Piccolo após a fusão com o Neo. Eu confesso que pra mim não é nem um pouco polêmico, eu já sei qual é o poder do Piccolo. Assistindo ao anime e lendo o mangá, você já consegue entender qual é a proporção do poder do Piccolo após a fusão com o Neo, mas mesmo após o confronto com o Freeza, eu percebo que tem muita gente que tem dúvida relacionado a esse poder do Piccolo, porque muitos dizem, ou melhor, alguns dizem que o Freeza não estava lutando a sério com o Piccolo, usou só uma fração de seu poder ali contra o Piccolo, enquanto outros entendem que sim, que o Não, pera aí, galera. Antes de começar, beleza? Eu dei aqui uma pausa aqui na cara do Rafael, mas enfim. Galera, por que que muitas pessoas não engolem essa ideia de que o Piccolo estava equiparado com o Freeza? Porque assim, galera, aqui, essa luta aqui entre Piccolo e Freeza é uma incoerência dos infernos. Tipo, é extremamente incoerente. Por quê? Porque o Akira, ele acabou forçando... Cara, pelo amor de Deus, eu sou fã de Dragon Ball, mas, tipo, vamos abrir os olhos. O Akira, ele forçou, certo? Ele forçou um aumento de poder do Piccolo que não existiu. Tipo, o aumento de poder do Goku, eu acho forçado, eu acho um pouco forçado. O aumento de poder do Vegeta, beleza, eu também acho forçado. Mas você vê que houve, tipo, um treinamento, houve uma preparação para que esse poder chegasse ali naquele patamar. Então, tipo, embora seja forçado, a gente consegue engolir de uma maneira assim, tipo, dá pra descer. Agora, esse do Piccolo, cara, é impossível o cara engolir de boa. Tipo, que o Piccolo, que tava lá no planeta do Senhor Kaiô, que nem quis participar do treinamento, né? Claro que boa parte daqueles episódios ali é filler, mas enfim, não importa. Que ele nem quis participar dos treinamentos. O Piccolo, literalmente, tipo, conseguiu um poder de mais de 1 milhão. Isso não dá pra engolir, velho. Você pode morrer de dizer que não dá pra engolir. Foi uma forçação de barra do Akira, certo? Tipo, enfim, não dá pra engolir. Então, tipo, eu não acredito que tivesse assim tão claro que o Piccolo era mais poderoso. Pelo contrário, eu desde criança, né, eu já tenho meus 26 anos, mas desde criança eu acreditava que o Piccolo, era impossível o Piccolo ter o mesmo poder que o Freeza. Até porque, né, se você for parar pra analisar ali, o Piccolo, como eu já disse, estava um pouco fraco. Né? Ele era fraco. Ele fez só o quê? Se uniu com o Neo. Pronto, isso, ele se uniu com o Neo e chegou ao poder de 1 milhão. Onde é que existe isso, cara? Então, tipo, e outra, né? Se a gente for parar pra analisar,
como é que a gente fala, meu Deus, aquela palavrinha, a diferença do poder do Freeza terceira forma para o Piccolo, cara, é extrema, porque, tipo, o Piccolo apanha, velho. Ele não leva uma pisa, ele é humilhado, tá ligado? Tipo, ele é humilhado, literalmente humilhado. Então não tem como, o cachorro já tá latindo, mas eu não posso fazer nada, certo, gente? Então, tipo, não tem como o Freeza ter, tipo, e o Piccolo ter o mesmo poder. Não tem condições, não tem condições. Vamos lá. Se o cachorro vai latir, mas dane-se, vamos lá. Piccolo forçou o Freeza a usar o máximo de seu poder, estando em sua segunda forma. Mas deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre isso antes de eu começar aqui a análise. Você acha que o Piccolo tinha realmente alcançado esse patamar de 1 milhão de poder de luta, igual tinha o Freeza na segunda forma? Ou você acha que o Piccolo era mais fraco do Capitão Gnil? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, agora que você deixou seu desabafo aqui nos comentários, vamos embora para análise. Eu nem preciso falar, galera, que eu vou usar aqui o mangá, que é o original, é claro. E assim, a página que foi interessante, a gente vai parar para comentar, e a que não foi, a gente vai passar batido. Por exemplo, aqui a gente tem o início do confronto, uma encarada, não tem nada demais aqui, nem nessa daqui. E aqui no começo do confronto a gente percebe o seguinte, que ele é muito equilibrado. A gente vê aqui o Piccolo começando a bater no Freeza, depois o Freeza revida. É um toma lá da cá, digamos assim. Só que, peraí, ó, a gente vê o Freeza... esse argumento aqui que ele usou, que tipo, o confronto tá equilibrado, beleza, mas se a gente for parar pra analisar, existe alguns confrontos em Dragon Ball que tecnicamente o guerreiro é mais poderoso do que o outro, e existe ainda assim um confronto equilibrado. Por exemplo, na saga Saiyajin, quando o Vegeta vai lutar contra o Goku, ele utiliza lá aquele boost, né, de poder dele, ele carrega o Ki dele, né, e aí quando ele começa a atacar o Goku, ele vai dar lá umas pancadas no Goku e tal, ele solta uma rajada de energia e o Goku tem que usar o duplo Kaioken pra escapar, e aí o Vegeta vai dizer assim, eu ainda usei leve pra que você pudesse escapar, ou seja, quando o oponente ele quer deixar a luta fácil, por mais que ele seja forte, ele vai fazer com que a luta seja fácil, entendeu? Tipo, igual o Vegeta, que era mais poderoso do que o Goku, né? O Goku só conseguiria ultrapassar o Vegeta quando ele utilizava-se do Kaioken, mas mesmo assim, o Vegeta continuava, tipo assim, mostrando que a luta tava um pouquinho equilibrada, mas era só porque o Vegeta queria fazer hora com a cara do Goku. Outra momento também é a própria luta do Goku contra o Nappa, em que o Goku, todo mundo sabe que o Goku está mais forte, mas ele fica ali tipo fazendo com que o Nappa acredite que tá podendo tancar a luta. Tanto é que o Vegeta chega, bote as ideias no lugar que você vai vencer, e depois o Vegeta vai e muda de ideia. Não, ele vai ganhar, o Kakaroto vai ganhar, entendeu? Então tipo, tá lutando de pau a pau entre... a luta entre Piccolo e Freeza tá pau a pau. Isso não quer dizer absolutamente nada, certo? Se o Freeza estivesse fazendo o que eu acredito que ele estava fazendo, que era, obviamente, ali ficar fazendo hora com o Piccolo, beleza? Então vamos lá, continuar. Lançando aqui uma bola de energia gigantesca para cima do Piccolo, e o Piccolo rebate. E não só rebateu, como também lançou a sua própria energia contra o Freeza. Então até aqui dá para entender que o Piccolo e o Freeza estão equiparados aos seus poderes de luta, mas não dá para saber até agora quanto que o Piccolo está usando aqui no seu poder de luta e quanto que o Freeza também está usando no seu poder de luta, que ele diz que deve... Na verdade, eu vou dizer o seguinte, eu acredito que o Piccolo, ele estava lutando para valer. Por quê? Porque se você for parar para analisar, não faz do feitio do personagem Piccolo, tá entendendo? Fazer esse tipo de brincadeirinha. Não faz. Tanto é que você vê que todas as lutas que o Piccolo lutou, ele lutou realmente para destruir o personagem. Desde o Goku, na saga Piccolo Daimao, até o Goku do 23º torneio da saga Piccolo Júnior. Aí você vê o Goku, o Piccolo lá contra o Raditz, ele também lutou para derrotar o Raditz. Contra o Nappa, da mesma forma. Mas ele não tinha poder, mas ele deu o máximo de si. Então, tipo, o guerreiro Piccolo, ele não é aquele guerreiro que fica se contendo, entendeu? Tipo, ele luta pra valer, ele luta a sério mesmo, certo? Então, vamos lá, continuar. Eu não acredito que... nossa, o Piccolo vai só testar a força do Freeza. Não, ele já sabia que o Freeza era forte, ele sabia que ele próprio tinha tido um poder um pouco maior, então, na oportunidade que ele tivesse de destruir o Freeza, se ele de fato pudesse destruir, ele o teria feito. Entendeu? Da mesma forma que aconteceu também lá com o Cell, que ele só não venceu o Cell imperfeito porque o Cell usou o Taioken. O Cell foi cagão, foi vacilão. Ultrapassar 1 milhão. Agora passando aqui pro próximo capítulo, que é o 301, a gente vê o Kuririn aqui confirmando o que eu acabei de falar aqui agora, que o Piccolo realmente estava lutando de igual para igual com o Freeza na segunda forma. Só que no quadro seguinte, o Vegeta vai além, galera. O Vegeta fala
fala aqui que o Piccolo tá lutando no nível acima do Freeza na segunda forma. Por mais que o Freeza não esteja lutando a sério. Por quê? Porque no próximo quadro a gente percebe que o Freeza, ele aumenta o seu poder. E a partir daí, a gente vê um Freeza atacando o Piccolo só apanhando. O Piccolo ali Bom, peraí, só um instante. Primeiramente, galera, vocês podem até, tipo assim, achar incoerente o meu argumento, achar ruim, mas eu, em particular, não levo a sério, por exemplo, o que o Kuririn fala. Ah, eu poderia até levar a sério o que o Vegeta fala, mas por que eu não vou levar a sério o que o Vegeta fala nessa questão aqui? Cara, porque o Vegeta, ele tava literalmente aterrorizado. Tu sabe o que é o Vegeta pensar? O Vegeta pensou que tinha se transformado em Super Saiyajin e que poderia peitar o Freeza na última forma. Entendeu? Tipo, ele só foi cair em si, que ele não poderia vencer o Freeza, que o Freeza era invencível pra eles naquele momento, quando ele utilizou aquele Gallic Roll dele, e o Freeza, tipo, foda-se, botou ali pra voar rapidinho. Mas o Kuririn, galera, tipo, o Kuririn, ele é um personagem que, tipo, é o menos confiável pra tu ouvir sobre essa questão de poder. Por quê? Porque lá na Saga Saiyajin ele diz assim, o Piccolo está do nosso lado, eu consigo ver um raio de esperança, eu acho que dá pra vencer o Nappa. Não conseguiram vencer o Nappa. Lá na luta contra na luta lá contra o Cell, né? O Cell perfeito. Eu acredito que o Trunks consegue vencer. O Trunks não conseguiu vencer, certo? Então, tipo, eu não acredito que o Kuririn, ele é um personagem, assim, um pouco otimista nessa questão, assim, de lutas, né? Ele é pessimista quanto ao poder dele próprio, mas quando ele vê alguém mais poderoso que ele se torna um pouco otimista. Então, tipo, eu não levo muito a sério o que o Kuririn fala. Já o Vegeta, era natural que o Vegeta, tipo, ele quisesse ter um raio de esperança. Por quê? Porque ele também tava se borrando de medo do Freeza. É a mesma coisa de, tipo, sei lá, entra alguém aqui na minha casa e aí vem uma pessoa pra me defender. Eu tô com tanto medo, mas tanto medo que, tipo, embora eu veja que aquela pessoa não tem condição de ganhar, eu digo assim, não, ele vai conseguir, ele vai conseguir. Por quê? Porque o meu medo é grande. É interessante isso porque, tipo, o Akira, ele traz sentimentos pros personagens. Isso é muito interessante, porque, tipo, durante toda essa luta, o Vegeta, ele realmente teve o medo. Tanto é que eu acredito que aquele momento lá de coragem que ele, tipo, surtou, acho que ele deve ter surtado de tanto medo, que nem o Freeza mesmo disse, né? Porque o Vegeta, ele passou essa luta toda com medo, né? Ele ia enfrentar o Freeza, mas já tava assim, meio, eu vou, mas eu tô me cagando, mas eu vou, entendeu? Praticamente assim, vamos lá. Literalmente pelo Freeza na segunda forma. Mais à frente, a gente vê aqui que o Kuririn confirma isso, né? Que o Freeza realmente teve um aumento do seu poder ainda na segunda forma. E presta atenção nessa parte que é muito importante. A gente vê aqui o Freeza apanhando inicialmente, apanhando não, tipo tomando ali um calorzinho do Piccolo, e depois que ele toma esse calor, que ele percebe que ele não ia conseguir derrotar o Piccolo com aquele poder, ele aumenta o seu poder para imediatamente contra-atacar o Piccolo. Isso é muito importante, guarda isso aqui. Não é que ele não pudesse derrotar o Piccolo com esse poder, não é isso. É porque ele tava vendo que o Piccolo tava conseguindo tancar ele de uma forma leve. Então, tipo, ele foi dificultando mais ainda a luta, entendeu? É igual, por exemplo, no Goku. Ele sabe, o Goku, ele poderia ter destruído o Goku, mas ele deixou o Goku lutar. Tipo, cada vez que ele viu que o Goku ia tancando, mais ele ia aumentando o poder dele exponencialmente. Porque o Freeza, ele tem uma personalidade. Ele é sadista. Ou seja, ele gosta de ver ou melhor, ele é sádico, né? Sadista, eu acho que não existe essa palavra. Enfim, ele é sádico. Ele gosta de ver o seu indivíduo, o seu inimigo ali sofrer, né? Então, tipo, se você for parar pra analisar toda essa luta entre os guerreiros aí contra o Freeza, é só o Freeza tentando fazer com que eles sintam medo. É só o Freeza tentando fazer com que eles sintam desespero, entendeu? Então, tipo, enfim, vamos lá. Nesse quadro aqui, que pra mim é o quadro-chave, onde a gente fica sabendo, literalmente, se o Freeza estava ou não lutando com todo o seu poder. Porque aqui ele diz o seguinte: sinto muito por ter subestimado você. Depois que vi do que é capaz, resolvi lutar com mais seriedade. Com muito mais seriedade. Então aqui a gente entende que o Freeza começou a lutar totalmente a sério na segunda forma. Mas confesso que isso aqui não é o suficiente para ter certeza se o Freeza estava ou não lutando a sério com o Piccolo. Se ele estava usando todo o seu poder estando na segunda forma. E justamente por isso eu fui mais além. Peraí, dá o pause aqui. Ou se ele estava simplesmente sendo sarcástico, né? Tem essa também, certo? Tem essa também. Tanto é que, tipo, em muitos momentos dessa própria luta aí entre os guerreiros aí e o Freeza fica fazendo hora. Ah, por que você não vem ajudar, ó? O Vegeta tá aqui apoiando. Se vocês quiserem, eu deixo vocês virem ajudar. Eles tinham condição de ajudar? Não tinha. Então, tipo, o Freeza, ele era muito sarcástico também, tá?
Então, tipo, poderia ser que ele estivesse falando isso somente para poder pilhar o Piccolo, né? Pra ver se o Piccolo ia pra cima mesmo, pra ver até onde é que o Piccolo ia. Ou talvez pudesse ser que ele estivesse falando a verdade, o que eu não acredito que fosse. Eu acredito que foi mais assim uma espécie de zombaria. Olha, cara, eu tô vendo que tu tá conseguindo tancar a luta, né? Então vamos tentar aqui, né? É igual quando você pega o seu primo no videogame, né? Que você sabe muito mais do que ele, aí você fica ali fazendo uma forcinha pra tentar fazer com que ele jogue, e quando tu se zanga, tu diz, mano, vou dar um cacete lá nesse cara pra ver o que ele vai fazer. Vamos lá, né? São diretamente lá do Japão. É claro que eu não sei nada de japonês, então por isso eu pedi a ajuda do meu amigo Budokai, amigo parceiro aqui do canal. Então, brigadaço Budokai, tamo juntão, porque ele traduziu ao pé da letra o que o Freeza falou no mangá original, vindo diretamente do Japão. Ele falou aqui o seguinte, galera, me desculpe, eu subestimei você, mas como se mostrou mais capaz do que eu imaginei, decidi mostrar meu verdadeiro poder. Meu verdadeiro poder, viu? Então, galera, o Freeza diz aqui que ele mostrou o seu verdadeiro poder. Aí vai ter aquela galera, Rafael, esse não era o poder máximo do Freeza. mas ninguém tá dizendo aqui que era o poder máximo do Freeza. É o verdadeiro poder do Freeza estando na segunda forma. E o que comprova... Só que, tipo, ele não deixou praticamente explícito isso, né? Ele poderia ter dito seu verdadeiro poder, talvez significando de que, tipo, agora sim eu vou mostrar pra você, tipo, o que eu sou capaz de fazer, né? Tipo, até agora eu estive só brincando, então eu vou mostrar pra você o que é que eu posso fazer, entendeu? Tipo isso, poderia ter sido isso também, porque se realmente, né, ele falou que não entende nada de japonês, eu também não entendo nada, mas se realmente o Freeza tiver falado do seu verdadeiro poder, só tem uma explicação aqui. Se ele não tiver... só tem uma explicação aqui, no caso, né? Que é ele o Akira ter feito ali uma espécie de furo no roteiro. Por quê? Porque o verdadeiro poder dele, obviamente, ele diz assim, mas Rafael, o verdadeiro poder do Freeza era o Freeza 100%. Mas é verdade. O verdadeiro poder do Freeza era o Freeza 100%. Então como é que ele ia mostrar o verdadeiro poder? Então isso significa que muito possivelmente o que deve ter acontecido aqui é o Freeza ter dito assim, olha, cara, quando ele quis falar essa questão do verdadeiro poder, ele talvez falou nesse sentido, tipo, cara, até agora eu vou lutando de boa aqui contigo e tal, mas agora eu vou mostrar pra você o que é que eu sou capaz de verdade. Entendeu? Tipo, agora se prepara. É isso, galera. Não é somente essa fala aqui do Freeza, tanto no português quanto no japonês, mas sim a ação que o Freeza tem após o Piccolo retornar do sacode que ele tomou do Freeza. Porque após isso, o Piccolo tira sua capa e também diz que vai começar também a lutar a sério, com muito mais seriedade. E isso dá tipo que um choque no Freeza. O Freeza não estava esperando que o Piccolo também aumentasse seu poder, assim como ele também aumentou. E no quadro aqui seguinte, a gente vê que o Freeza se surpreende, primeiramente, e depois pensa que o Piccolo tá brincando. Ele não leva o Piccolo a sério. E nesse quadro aqui abaixo, a gente vê ele ressaltando aqui que o Piccolo usava o turbante e o manto pesados. Pra ele, tipo, toda vez que o Piccolo tira a capa, é sinônimo de lutar a sério. Então o Piccolo aqui começou, de fato, a lutar a sério. E com isso, ele recupera ali a esperança do Gohan de que eles iriam vencer. O Gohan sente ele, agora a gente vai vencer. Mostrando aqui pra gente que o Piccolo ultrapassou os poderes do Freeza, estando na segunda forma, mesmo o Freeza estando lutando a sério a partir desse momento aqui. Mas passando para a próxima página... Não, na verdade, eu acredito que ele não falou que eles iam conseguir vencer porque o Piccolo aumentou seus poderes. E sim porque eles acreditavam que, como o Piccolo estava conseguindo, bem entre aspas, tancar a luta... E usando os pesos, né, eles acreditaram, não, agora que ele tirou os pesos, ele vai ficar mais forte. Por quê? Porque é mostrado, até aquele momento da obra, que toda vez que o Piccolo ele tira os pesos, ele consegue lutar com mais mobilidade e, obviamente, consegue ter um poder maior, certo? Só que, tipo, isso não faz tanta diferença assim. A prova é que lá na luta contra o Raditz, né, o aumento de poder dele foi apenas de 100. Então, tipo, ele tinha 300 e pouco, aumentou pra 100. Pra 400 e alguma coisa. Entendeu? Então, tipo, tirar os pesos não é aquele negócio, meu Deus do céu, agora ele ficou super poderoso. Não, ele tirou os pesos. Somente isso, certo? Então, tipo, talvez o aumento de poder que ele teve aqui nem foi tão grande. Ah, o Piccolo, o Freeza se assustou. Talvez o Freeza, né, como ele não conseguia sentir o poder do indivíduo, isso é muito importante também, ele ficou assim, meio que assustado porque ele não entendia muito bem. Talvez ele pensou que o Piccolo realmente fosse ter um aumento de poder considerável, né? Mas você só ia poder saber lutando. Afinal de contas, ele não conseguia sentir o Ki, beleza?
ver a confirmação que eu falei. O Freeza falou que estava lutando a sério, beleza, ele falou. Mas o ato dele após isso daí é que comprova pra gente se ele estava lutando a sério ou não, se ele estava usando o seu poder máximo da segunda forma ou não. E ele diz aqui, ó, está enganado. Acreditou que este fosse o meu máximo? O Freeza falou que aquele não era o máximo dele. Eu acho que é aqui que o pessoal acaba se confundindo. Acaba confundindo que o Freeza não estava dando o máximo dele estando na segunda forma. E aqui no quadro de baixo a gente tem a resposta. Porque o Freeza, ele acaba de falar aqui pro Piccolo que ele tinha duas transformações e que seu poder aumentava significativamente. Aqui no mangá da Panini tá dizendo que ele multiplicava o seu poder, só que se você pegar do japonês diretamente, ele fala que ele tinha aumento significativo. Na primeira forma ele tinha 1530 e na segunda Só forma que ele tinha aqui, provavelmente... aqui o Rafael, ele tá desconsiderando uma partezinha bem aqui em cima, ó. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês, ó. Que vai acabar com essa argumentação, ó. Olha aqui, ó. Para o seu desespero. Ou seja, o Freeza, ele tava somente brincando com o Piccolo. Entendeu? Tipo, ele quis dizer assim, olha, tu tá pensando. Só que fazer aqui como é que eu posso dizer? Fazer uma redublagem do que o Freeza quis dizer. Olha, tu tá pensando que tu ia me vencer? Tipo, porque tu tirou os pezinhos. Cara, ainda me falta 2 transformações. Só aqui tu tá se cagando pra tentar ganhar dessa daqui. Eu vou te mostrar outra. Entendeu? Então, tipo, o Freeza, ele não precisaria da outra transformação. Ele quis fazer isso pelo seu caráter de gostar de ver os outros sofrerem. Entendeu aí, ó? O meu poder se multiplica cada vez que eu me transformo. Eu posso fazer isso mais 2 vezes. Entende a situação? Ou seja, você sabe o que quer dizer isso aí? Quer dizer que tu tá fudido, meu amigo. Você tá fudido. Entendeu? Exatamente isso que ele quis falar. Entendeu? O que já demonstra que não é que o Piccolo ele tivesse o mesmo poder que o Freeza. O Freeza deixou o Piccolo lutar. Entendeu? Pra depois humilhar ele. Na primeira forma ele tinha 1530 e na segunda forma ele tinha provavelmente mais do que 1 milhão. Vou botar aqui para 1 milhão para ficar arredondado, mas ele citou que ele tinha provavelmente mais do que 1 milhão. Então assim, galera, quando ele cita aqui que aquele não era o poder máximo dele, ele é claro que ele está se referindo às suas outras transformações, ao seu poder após se transformar. Era isso que ele estava se referindo. Ele não se referiu aqui ao que ele tinha acabado de falar anteriormente, que estava lutando com o seu poder verdadeiro, que era na segunda forma. Então aqui... Mas aqui, tipo, é um pouco incoerente, né? Tipo, ele fala sobre o seu verdadeiro poder, mas não tá falando dos 100%. Aí quando ele fala sobre o poder máximo, aí ele tá falando sobre 100%. Tipo, ué... É por isso que eu tô dizendo que isso aqui deve ser um furo do Akira mesmo. O Freeza, ao se transformar após o Piccolo falar que ia lutar a sério, automaticamente ele tá passando pra gente que ele não tinha poder o suficiente para poder derrotar o Piccolo estando em sua segunda forma. E não necessariamente, também... cara. Não, pera aí. Se ele acabou de falar no balãozinho anterior que para o desespero do Piccolo ele ainda tinha mais 2 transformações, ele quis dizer que, olha, cara, se tu não tá tancando nem essa, a próxima é que tu não vai mesmo. Entendeu? Tipo, ó, só pra tu ter uma ideia, eu ainda tenho mais 2. Ó, essa daqui tu tá sofrendo pra ganhar essa daqui. Pois é, ainda tem mais outra. Eu vou te mostrar essa outra. Entendeu? Tanto é que... quando o Freeza se transforma na fase final, ele diz assim, olha, eu não teria necessidade. Eu poderia muito bem destruir vocês na forma que eu tô, mas eu vou mostrar pra vocês a última forma para que vocês sintam a pior dor do inferno. Ou seja, toda essa luta entre Piccolo e Freeza, o Freeza era muito mais forte do que o Piccolo, e tudo isso aqui girou em torno de uma só coisa. O Freeza queria humilhar o Piccolo. O Freeza queria ver o Piccolo sofrendo. Ele nem precisaria se transformar, ele se transformou porque ele queria ver o sofrimento do Piccolo. Somente isso. E o desespero também, ele queria que o Piccolo sentisse medo, entendeu? É que lembra quando eu falei aquela parte importante que eu pedi pra vocês se ligarem, quando o Freeza aumenta o seu poder pela primeira vez com o Piccolo? Ele já havia aumentado com o Gohan antes, e depois aumenta com o Piccolo quando ele percebe que o Piccolo não era de bobeira, digamos assim. Então por que o Freeza não fez isso de novo? Se o Freeza realmente não estava lutando a sério contra o Piccolo, ele deveria fazer isso de novo, porque ele tinha condições e ele tinha acabado de fazer isso. O Piccolo deu um calor nele, ele percebeu que o Piccolo não seria um adversário fácil de derrotar, ele automaticamente aumentou o seu poder. Então, se o Sabe Freeza por que ele fez? Eu vou explicar, peraí, nesse... tá travando um pouquinho aqui, eu vou explicar. Sabe por que o Freeza, ele não fez isso, tipo assim, eu vou destruir o Piccolo nessa forma, porque ele queria, eu vou falar de novo, ele queria humilhar o Piccolo. Ele queria fazer com que o Piccolo sentisse desespero. Ele é sádico, o Freeza é sádico. Ele queria que o Piccolo sentisse desespero. Da mesma forma que ele não precisaria se transformar na fase final para matar Vegeta, Piccolo e Gohan. Ele não precisaria. E ele quis fazer isso.
né? Ele quis. Da mesma forma que com 5 mil, com 530 mil, ele não precisaria se transformar, mas ele se transformou. Então veja que isso fala mais da personalidade do Freeza do que propriamente numa dificuldade que ele está tendo no campo de batalha, certo? Isso aqui só mostra o quê? Que o Freeza era um camarada muito sádico, que ele gostava de ver o sofrimento dos personagens e ele só estava fazendo hora com o Piccolo. Entendeu? Tipo, ele... por que ele não destruiu o Piccolo dessa forma? Porque ele queria humilhar o Piccolo. Porque o Piccolo já tava se achando, que tava todo mundo pensando, olha, finalmente vai dar certo, a gente vai conseguir vencer o Freeza. É mesmo? Vai conseguir vencer? Eu vou mostrar aqui pra vocês o poder de verdade. só isso. Apenas isso. Entendeu? Da segunda forma, se ele realmente não estava lutando a sério com o Piccolo na sua segunda forma, ele aumentaria de novo o seu poder e assim superaria o Piccolo. Então aqui fica evidente que o Freeza não tinha mais para onde ir, não tinha mais como aumentar o seu poder estando na segunda forma, e por isso ele recorre à sua terceira forma para colocar ali, né, o Piccolo de novo no seu devido lugar, que ele achava que o Piccolo deveria estar, que era abaixo do poder de luta dele. E se você se basear no... Mas aqui, cara, é onde mora a incoerência. Por quê? Porque se o Piccolo ele realmente tinha esse tanto de poder... Por que é que, tipo, o Piccolo ele foi literalmente miado lá quando o Freeza foi pra terceira forma? Porque, tipo, cara, não, a gente não tá falando de... Cara, foi humilhação total. Tipo, ele venceu o Piccolo em velocidade, ele venceu o Piccolo lá só com aqueles raios, tá ligado? Tipo, foi uma humilhação total. Tipo, eu te juro, Rafael, eu nunca vi o Piccolo tão mal, nem na luta contra o Raditz, nem na luta contra o Nappa. Tipo, tem uma cena lá que o Gohan fala assim, seu Piccolo, o senhor está bem? Não tô bem não. Tipo, ele já tá morrendo ali, morrendo. Então, tipo, se ele tinha esse poder tão alto, como é que ele não consegue tancar? Ah, mas é porque o Freeza aumentou demais o seu poder. Então, tipo, se ele aumentou demais, ele poderia ter destruído todos os outros lá daquela forma. Por que ele quis ir pra última forma? Porque o Gohan tava dando um aperto nele? Não, porque ele era sádico. Ele só se transformou, não porque ele estava recebendo um aperto do Piccolo, mas porque ele queria ver o Piccolo sofrer, entendeu? E, mas ele poderia ter feito o Piccolo sofrer daquela forma. Mas ele queria causar não apenas o sofrimento físico, mas também o psicológico. Ele queria que o Piccolo sentisse medo, entendeu? Foi por isso que ele não ou melhor, né? É por isso que ele decidiu se transformar, mesmo sem precisar. Que foi esse confronto do Piccolo com o Freeza, fica muito fácil a gente saber qual era o poder, qual era o patamar de poder que tinha o Piccolo após se fundir com o Neo. Por quê? Porque se o Freeza disse que o seu poder deveria ultrapassar 1 milhão de poder de luta, então o Piccolo ou ele tinha basicamente ali o mesmo poder que tinha o Freeza na segunda forma, que era 1 milhão de poder de luta, ou ele era superior a esse poder, já que o Freeza foi obrigado a se transformar para poder dar uma surra no Piccolo. Mas faz o seguinte, deixa aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre isso. Muito obrigado. Bom, vamos lá, né? O que eu penso sobre isso é o seguinte. Em resumo, o Freeza, ele era mais forte do que o Piccolo. É extremamente incoerente que o Piccolo, com aquele poder que ele tinha, só porque se fundiu com o Neo, ultrapassasse 1 milhão de poder. Tipo, eu não acredito, né? Eu não acredito nessa teoria. Isso aí pra mim foi apenas uma forçação de barra do próprio Akira, certo? O Freeza, ele poderia ter vencido o Piccolo, não venceu, por quê? Porque ele tava só fazendo hora com o Piccolo, e se transformou não porque o Piccolo era mais forte, e sim porque ele queria fazer o Piccolo sofrer. Ele era um camarada sádico. Bom, mas enfim, esse foi o vídeo. Eu acredito que nós vamos chegar no denominador comum. Eu não, tipo assim, eu não pretendo refutar ele com esse vídeo, até porque cada um tem a sua ideia, né? E ideia é igual, cada um tem o seu, né? Então, tipo, é isso, cara, é isso. Eu resolvi reagir a esse vídeo porque eu achei bem interessante, né? Desde já, eu quero que você deixe aí nos comentários o que é que você pensa. Realmente o Piccolo era mais forte? Ou o Freeza era mais forte? Deixa aí nos comentários, tá? Vai ser bem interessante. E desde já, eu peço que vocês se inscrevam, tá? Peço de novo, se inscreva no canal do Rafael, Super Kamehameha, beleza? Ele traz muitas informações, muitas coisas interessantes sobre Dragon Ball. Quem adora Dragon Ball, quem gosta de Dragon Ball, vai gostar do canal dele, beleza? Então, vai lá, se inscreve no canal do cara e se inscreve também aqui no meu canal, beleza? Toda semana eu trago pra vocês o Arifs, trago análise e às vezes eu trago reacts como esse aqui. Beleza, galera? É isso aí, valeu, falou, tchau, um abraço aí pra vocês, se inscreva no canal do Rafael, se inscreva no meu. É isso aí, galera, valeu!